Bom dia, ouvintes. Bom dia, Elaine. Vou falar um pouquinho, depois o Nestor me complementa, né, Nestor? O Vai Como Der, ele reúne antigas parcerias, né? O Wagner, ele tinha alguns alunos em 90 e no começo de 90, e esses alunos e outras pessoas que já tinham tocado em outros grupos, vibrações anteriores, né, ao Nosso Choro, né? A gente compôs o grupo Nosso Choro, também sobre a maestria do Wagner. E depois de 18 anos, mais ou menos 18 anos, alguns integrantes do Vai Como Der tornam a se encontrar, também remanescentes desse grupo Nosso Choro, né? E agregam outros integrantes, alguns, né, alunos do Wagner, a maioria, né, Nestor? Alunos do Wagner. E a gente começou a tocar junto de novo faz uns 3 anos. 3 anos, né, Nestor? E como é que tem sido, assim, a aceitação, né, do chorinho aqui em Florianópolis? Como é que vocês têm percebido? A gente vê que vocês fazem bastante shows por aí, né? Como é que é essa aceitação? Olha, existe uma aceitação no chorinho, não só em Florianópolis, mas no Brasil, apesar de haver um fechamento para alguns tipos de expressões mais brasileiras, que é o caso típico do chorinho, né, que muito bem representa a virtuosidade dos músicos, a capacidade composicional, e por isso que se diz, mesmo o próprio Villa-Lobos, quando fala a respeito da musicalidade do Brasil, ele diz que todos os músicos brasileiros deveriam aprender choro, passar por choro para se tornar exatamente um grande compositor. Estamos falando de Villa-Lobos, né? Um negócio impressionante, você ter um patrimônio como um Villa-Lobos. Então isso é claro para muitos músicos, né? Que o choro enriquece a capacidade criativa, a capacidade harmônica. Isso é uma característica que fez, por exemplo, muitos que já eram dos grupos anteriores, né, da formação, como a Cláudia muito bem disse, tenham se reunido em torno do grupo Vai Como Der. Quer dizer, bom, estamos juntos, vamos continuar tocando choro. As pessoas que escutam o choro, em geral, quando a gente vai para espaços mais públicos, quando a gente toca na cidade, em lugares mais amplos, há uma escuta muito legal, né? Assim, a atenção, a própria disposição para a dança, muitos começam a dançar na hora. Então já há uma interação da música com a corporeidade. Então isso mostra que o choro é um negócio muito vital e, digamos assim, estimulante na cultura ilhoa. Outra coisa que eu acho importante dizer, e poucas pessoas ainda têm clareza disso, é que há muitos músicos talentosos em Florianópolis, não só do choro, mas de outros estilos musicais. E muitas pessoas não conhecem esses músicos e nem às vezes os grupos. Entretanto, a gente tem gente que sai daqui, vai para o Rio e São Paulo e toca muito bem, com um talento que adquiriu exercitando e tocando música em Florianópolis. Só que aí há um bloqueio de alguns setores que não analisam isso e não criam condições para melhorar a apresentação da musicalidade florianopolitana, entre aspas, né? Que tem gente de todo tipo, não só nascente em Florianópolis, né? Como você bem disse. E é um mito, né, Nestor? Porque, tipo assim, o pessoal diz, o pessoal não gosta de música instrumental, mas isso tudo é um mito, porque esse encontro que tem aqui no Ribeirão da Ilha, de música instrumental, é um sucesso, claro. A nossa rádio, por exemplo, que tem como mote, né, trazer a música instrumental daqui. Perfeito. Nós temos figuras como Guinha Ramírez, que é um músico excepcional, né? Então, assim, isso também é uma coisa que a própria indústria cultural, né, que é essa indústria mesmo do lixo, que impede, né, que as pessoas, né, a partir do momento que a pessoa tem acesso a essa música, curte, né? Se tivesse a oportunidade de assistir, iria atrás. Esse trabalho que vocês fazem é fundamental porque ele faz a conexão com o desejo das pessoas que conhecem a música de boa qualidade com a informação, ou seja, quem são os músicos que fazem, que tocam. E quando essa aproximação ocorre, é bem razoável que haja uma disposição maior para participar dos locais ou dos eventos onde as músicas estejam correndo. O trabalho de vocês é chave para isso, por isso que tem uma diferença entre o trabalho de vocês e a chamada grande mídia, né? Que é aquela que trava e bloqueia um pouco essa disposição, né? E é importante falar, Elaine, com relação ao choro em Florianópolis, no começo de 90, mesmo em 80, eram poucos grupos, eram 2 grupos, né? Hoje muita gente está tocando choro, gurizada, rapaziada. Você quer escutar um choro, participar de uma roda de choro, você tem segunda-feira no Santa Mônica,
lá na cervejaria Sambaqui, você tem na quarta-feira, você tem o Choro Xadrez, você tem no sábado a gente faz a Esquina do Choro, que é na Nunes Machado com a João Pinto, na frente do Kebab. Todo sábado, quando não tem chuva, tem chorinho, né? Então você tem no Colé Mané, você tem à disposição hoje, quem quer escutar choro, tem vários grupos se dedicando a estudar e tocar choro. E pessoas novas, né? Antes a gente via um pessoal mais velho, nostálgico, né? Hoje a gente vê essas pessoas novas querendo viver no presente uma música, né? E eu acho que esse festival mesmo ali do Ribeirão, ele tem esse papel também de trazer para o jovem, né, esses grandes músicos e atiçar esse desejo, porque o desejo da beleza, ele é inato na gente, no ser humano. Então quando a gente só tem lixo, mas se depara com a beleza, isso aparece com mais força, né? Mas como é que é para você, assim, um grupo tão grande, né? Porque são 9 pessoas, assim, funciona bem? Olha, o grupo funciona bem, ele é complexo, são muitas pessoas, o próprio nome traduz um pouco isso, que é o Vai Como Der, quer dizer que nem todas as situações você consegue estar com todos os membros do grupo para tocar, mas ele toca com aqueles que estiverem, então se tiverem 3 ou 4 ou 5, serão com 3 ou 4 ou 5, ou seja, Vai Como Der, no sentido com aqueles que estão disponíveis. Mas, digamos assim, ele funciona bem porque tem um desejo muito grande de compor e de criar a música, né? A gente tem aquela vontade de tocar as grandes composições dos grandes clássicos do choro, mas também tem a vontade de tocar aquelas coisas que alguns compositores estão fazendo, colocar na roda músicas novas. E aí tem muito a ver com o que você disse anteriormente, né? Que é apresentar os músicos que, embora sejam ou não sejam daqui, isso não tem tanta importância, mas que estando aqui façam música, possam estar colocando essa música à disposição para as pessoas escutarem. E uma coisa que eu tenho falado, eu já conversei muito com a Cláudia sobre isso, a respeito de ouvir o choro, porque o choro ele tem um refinamento muito grande e auditivo. Então quem ouve o choro aprimora a sensibilidade de uma forma muito incomum. Ele exige uma audição mais selecionada. Então ele te dá uma capacidade depois de escutar outros estilos com mais abertura e com mais possibilidade criativa, porque a tua alma abriu para sons que não são tão usuais. E o choro tem esse hábito de criar situações que não são tão cotidianas, entende? Então ele te dá uma dimensão suplementar de sensibilidade. E aí diria mais, como nós estávamos falando um pouco de política, isso é mais importante ainda num país em que a gente está anestesiando o pensamento político, tentando eliminar a capacidade de pensar. Então, quanto mais você forma a sensibilidade, mais elementos você dá para o pensamento trabalhar, entende? Então, a música do brasileiro, não só o choro, todas as músicas, nesse momento, têm essa necessidade de fazer circular, digamos, sensibilidades diferentes daquilo que se passa no país, para que as pessoas também comecem a sentir outras maneiras de ser, outras maneiras de estar e desejar, até no sentido forte do termo, mudar coisas que não nos convêm e que não é aceitável mais nesse país. E o show do dia 8 de outubro, o que a gente pode esperar aí do show? Conta um pouco pra gente como é que vai ser. Lá no TAC, às 6 da tarde, tem um horário legal para um domingo, né? O pessoal pode se deslocar tranquilo. É ruim de ônibus, mas sai mais cedo. O que podemos esperar aí do show? Vai Como Der? Vai estar completa? A turma? Como vai ser? A turma vai estar completa. Ano passado a gente lotou o TAC, então a gente também trabalhou durante esse ano para que o show tivesse novidade e para que a gente pudesse manter esse pessoal que já foi ano passado, tivesse vontade de ir de novo e chamasse as pessoas que gostam, né, e fizessem a divulgação do show. A gente vai tocar choros da primeira geração, tem um monte de surpresa, né, mas tem choros da primeira geração, tem músicas autorais também do Wagner, que assina a direção do show. Tem muitos convidados. Vai ter violoncelo, vai ter gaita, a Erlene vai tocar violoncelo, vai ter o Roger Correia, né, que vai tocar gaita, vai ter tuba, vai ter o coral da Escola da Fazenda, vai ter a Ana Clara Santiago cantando, quem mais, para não esquecer, o Rafael no sax, né? Tem bastante convidado, gente que contribuiu muito com a composição do show. E aquilo que você estava falando, Elaine, sobre a questão da quantidade de integrantes no grupo, eu acho que isso tem a ver também com uma ideia de quem assina a direção musical, né, que é o Wagner, de fazer
uma coisa com choro caprichosa, de fazer uma cama com a questão das harmonias, com os violões trabalhando em baixos, né? Eu acho que isso é um diferencial do grupo, né? Você tem 3 violões de 6 trabalhando em vozes com os baixos, né? Acompanhando os baixos de 7 cordas. Isso é um diferencial do grupo, porque ele tem 2 solistas, uma percussão e um cavaco. Fora isso, são 4 violões, né? Então tem esse capricho também na questão dos arranjos. Os arranjos são refinados, eles são diferenciados. Tem esse contexto de criação de quem assina essa direção musical, né? E eu acho que o público vai ter grandes surpresas, assim, com relação à releitura do choro, sabe?